Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante, né? Hoje mais uma aula para o nosso módulo de História e nós vamos falar sobre o período regencial. O período regencial dentro da história brasileira é aquele momento de transição entre o primeiro e o segundo reinado, né? Foi um momento em que o Brasil era uma região extremamente violenta por conta das revoltas que buscavam uma melhoria política, uma melhoria econômica, algumas até propondo melhorias sociais. E essas revoltas elas colocaram o Brasil numa situação em que o Brasil ficou muito próximo da separação. Por muito pouco os estados brasileiros eles não se tornaram independentes, né, do próprio país, do próprio estado, né? Por muito pouco nós não tivemos uma Bahia independente, por muito pouco nós não tivemos um Pernambuco uma federação pernambucana, Cuiabá, Maranhão, a região do Grã-Pará, que eram os focos, que eram as potências regionais. Então foi por muito pouco que o Brasil não se fragmentou politicamente. Mas vamos ver como foi que isso aqui vai se proceder. Isso aqui é só um repasse do que já foi dado na aula passada. Para um aprofundamento, você pode visitar nossa playlist de história e vai estar lá o momento da abdicação, né, de Dom Pedro I. E isso ocorreu em 1831, quando Dom Pedro I abdicou do trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, o futuro Pedro II, que na ocasião contava apenas com 5 anos de idade. Tá? Pela Constituição em vigor naquele momento, o parente mais próximo do imperador, que fosse maior de 25 anos, ele deveria assumir o poder. Só que como nenhum membro da família real estava habilitado a ocupar o governo no lugar do jovem herdeiro do trono, o Império do Brasil passou a ser governado por 3 regentes em caráter temporário. Após pouco mais de 2 meses, deputados e senadores reuniram-se em Assembleia Geral e elegeram a regência trina permanente, permanente até o momento em que o Pedro de Alcântara alcançasse, né, a maioridade de 25 anos para poder governar. Então a elite brasileira do período ela estava dividida em 3 blocos, cada bloco com uma opinião distinta e uma proposta de governo. De um lado você tinha os restauradores, que era um grupo formado por comerciantes portugueses e funcionários públicos, e eles queriam a volta de Pedro I ao trono e eram contrários às reformas sociais e econômicas. Revoltas sociais essas, reformas sociais essas que podemos incluir a abolição da escravatura. Os liberais moderados, eles representavam a aristocracia rural e defendiam a monarquia constitucional. E eles dominavam a vida política do período. Eram os formadores de opinião, né, do parlamento que existia então. Os liberais exaltados, que por sua vez eram ligados às camadas médias urbanas, mas também tinham um vínculo com grandes proprietários rurais. E a principal reivindicação era a monarquia federativa, uma forma de governo que garantia autonomia para as províncias, e alguns também defendiam a instauração da República. Começamos pela regência una, e foi a instalação do governo regencial que garantiu a adoção de medidas decisivas na construção do Estado Nacional Brasileiro e de acordo com os interesses das elites provinciais. Então, observe que são formadores de opinião só do setor econômico e político. Não tem ninguém aí que vá representar a população que não era assistida. E por isso o tema da autonomia das províncias esteve presente nos principais debates políticos e nas insurreições que marcaram esse período. A principal medida dessa regência una que conciliou o objetivo de garantir a unidade nacional e a autonomia desejada pelas elites provinciais, se transitou ou se caracterizou, se configurou
através do ato adicional de 1834, que esse ato, ou esse projeto de lei, ele reformava a Constituição de 1824, que foi a Constituição elaborada pelo Dom Pedro I e seus aliados. Esse ato ele criou a Assembleia Legislativa Provisional, dando maior autonomia para as províncias, para que elas decidissem questões que antes eram de competência do governo imperial, como, por exemplo, a criação de tribunais e a instrução pública. A lei também substituía a regência trina pernambucana por uma regência una. Então, observe que Pernambuco era, era uma província que ela estava bem avançada nessa questão do separatismo. O ato criou as mudanças, né, criadas por esse ato, introduzidas por ele, criaram no Brasil um modelo de governo que ficou conhecido como a experiência republicana. E essa experiência republicana, ela passou a ser governada por uma única pessoa, eleita pelo voto secreto e com mandato de 4 anos. A criação dessas assembleias provinciais também pode ser vista como experiência federativa, geralmente associada aos regimes republicanos. Então, essa ideia de achar que o Brasil ele é democrático, o fato de eu não concordar, ele vem dessa natureza dele. O que se vê hoje no nosso modelo político é uma república federativa, onde a única participação da população é escolher quem seriam seus supostos representantes, que na verdade não representam o interesse do povo. Tá? Então, essa ideia de dizer que o Brasil é uma democracia, isso é uma falácia. Essas reformas desagradaram aos mais conservadores, contrários a qualquer medida que favorecesse as províncias. Assim, 2 novos grupos políticos eles surgiram, né, para agregar valor de ideia aos 3 que já existiram, que eram os regressistas, que defendiam o governo forte centralizado, os progressistas, que reuniam políticos favoráveis à manutenção das reformas liberais, né? E em 1835, esse padre, que ele era do Partido Progressista, Diogo Antônio Feijó, ele venceu as eleições para a regência e durante seu governo ele fez inimigos em todos os grupos políticos, até mesmo entre os membros da sua própria agremiação. E ele também gerou uma crise dentro da Igreja Católica, quando ele defendeu a extinção das ordens religiosas e do celibato clerical. Essa questão da abolição do celibato é até polêmico e vale um vídeo só para ele, dando a sua complexidade, porque um padre, um membro daquela instituição, ele apoiar a quebra do celibato e querer modificar o sistema de ordem religiosa, isso mostra uma certa fragilidade dentro do próprio sistema religioso, né? Mas vamos amadurecer essa ideia, possivelmente eu venho com um vídeo sobre esse tema. No início da regência, por decisão do próprio Feijó, foi criada a Guarda Nacional, que era uma força paramilitar encarregada de combater os quilombolas e outros movimentos vistos como ameaça à nação, e dela só podiam participar brasileiros com idade entre 21 e 60 anos que tivesse renda superior a 100 mil réis. Isso aqui quer dizer muito, principalmente ao caráter político, social e econômico que estava se construindo entre os formadores de opinião do Brasil. Porque você possuir uma renda de 100 mil réis ou superior a 100 mil réis, isso aí te colocava entre o grupo da classe média. Então seriam comerciantes a curto alcance, né? Então nunca uma população da classe média com um porte de arma e pertencendo a um grupo de defesa de um interesse, ele jamais iria brigar pelos interesses de classes que estivessem inferior à sua. Tá? Então essa Guarda Nacional ela já nasce com esse caráter de classe privilegiada.
Foi a ação da Guarda Nacional que pôs fim ao maior levante de escravos ocorrido na região de Vassouras, no Vale do Paraíba Fluminense, liderado pelo ferreiro africano Manuel Congo e sua companheira Mariana Crioula. A revolta começou em novembro de 1838 na Fazenda Freguesia, com a fuga de 80 escravos, ou cerca de 80 escravos, e a revolta se espalhou para outras fazendas, incentivando novas fugas. E durante vários dias, centenas de escravos saquearam propriedades, assassinaram feitores. Com a intervenção dessa milícia civil, né, dessa Guarda Nacional, o levante ele foi sufocado. Entre os detidos, muitos foram condenados à pena de açoite ou ao uso do gonzo. O gonzo deu muito trabalho achar esse artefato, né, de opressão e de controle, mas essa argola de ferro que o escravo ele era posto no pescoço dele com ganchos, e com esses ganchos ele poderia ser facilmente apanhado e acorrentado. Então eu digo que deu muito trabalho porque não é do interesse dos formadores de opinião que atrocidades como essa contra a humanidade elas sejam divulgadas, tá? Principalmente no ambiente da internet. O líder Manuel Congo, o líder dessa revolta, ele foi enforcado em praça pública no dia de 6 de setembro de 1839. O período da regência, ainda no período da regência de Feijó, foi marcada pela eclosão de diversas revoltas provinciais que ameaçavam fracionar o Estado brasileiro em diferentes repúblicas independentes. E de um lado, essas revoltas expressavam o embate entre um modelo centralizado de poder para o Brasil, defendido pelas elites, né, ligadas ao governo imperial, e do outro lado, um modelo federativo, com ampla autonomia para as províncias, defendido principalmente por grupos sociais do sul e do norte do país. E do outro lado, as rebeliões expunham as fortes tensões sociais no interior do país, onde a maioria da população era vítima da pobreza ou da violência da escravidão. Acusado de não se esforçar para conter as rebeliões, Feijó ele renunciou ao cargo em setembro de 1837, após mais de 2 anos de comando na Regência Una, e em seu lugar assumiu o regressista Pedro Araújo Lima. A revolta dos malês também é uma revolta que vai acontecer durante esse período regencial e também vale muito a pena uma videoaula só por esse tema. Tá? De uma forma muito superficial, eu explico aqui que no início do século XIX, várias rebeliões de escravos explodiram na província da Bahia. A Bahia ela era um barril de pólvora, né? E os africanos que vieram para o Brasil tinham diferente procedência e etnia. E em Salvador, por exemplo, havia uma grande concentração de africanos convertidos ao Islã. Em 1835, aconteceu em Salvador a revolta mais radical de africanos escravizados e libertos. A maioria dos rebeldes faziam parte da nação Nagô, em cuja língua, o Yorubá, a palavra Imale significa muçulmano, e por isso eles eram chamados de malês, e a rebelião ficou conhecida, né, com essa nomenclatura, Revolta dos Malês. Na noite do dia 25 de janeiro daquele ano, cerca de 600 negros escravos alforreados se levantaram com o propósito de libertar os escravos, matar os brancos e matar também os mulatos, considerados traidores, e por fim acabar com a escravidão. A maior parte dos rebeldes desempenhava atividade urbana, atividade liberal, entre as muitas, né, trabalhadores domésticos, pedreiros, carpinteiros, alfaiates, vendedores, os ambulantes. E embora havia certo planejamento, até mesmo com a compra de armas e a elaboração de um plano de ataque, os revoltosos eles foram traídos, eles foram delatados, e antes do movimento explodiu, então eles perderam o elemento surpresa, que seria fundamental para o êxito dessa revolta. E eles chegaram a atacar o quartel militar da cidade, mas a repressão ela foi intensa por parte da Guarda Nacional. O conflito resultou na morte de 70 rebeldes e 10 militares, e em muitos feridos e em centenas de presos. Então nós vamos voltar em algum momento aqui no canal para falar um pouco mais sobre essa revolta. A Guerra dos Farrapos
também uma outra revolta do período regencial, onde no ano de 1835, na província do Rio Grande do Sul, estourou essa guerra, também conhecido como Revolução Farroupilha, liderada por ricos estancieiros gaúchos. A economia da região tinha como base a criação de mulas, utilizada para o transporte de mercadorias, e do gado bovino com o qual se produzia o charque. Anota esse detalhe aqui, uma revolta organizada por ricos estanceiros, ricos proprietários de terra, ricos criadores de animais. Tá? E esses estanceiros possuíam vínculo comercial com as regiões platinas, em especial com o Uruguai, onde eram donos de grandes extensões de terras. Eles exigiram do governo central a livre circulação de rebanho entre os dois países e o aumento das taxas que eram cobradas sobre os produtos importados da região do Prata. Com a taxa de importação fixada pelo governo central, como ela era reduzida, os preços de artigos similares produzidos no Sul ficavam tão ou mais caros que os estrangeiros. Ou seja, na prática, era mais vantajoso se comprar diretamente do Uruguai, porque era mais barato do que comprar o próprio produto nacional. E o conflito começou quando um grupo de estancieiros, liderados por Bento Gonçalves, depôs o governo da província. Em 1838, os rebeldes proclamaram a República de Piratini e colocaram no poder o próprio Bento Gonçalves. O governo rebelde organizou-se para defender as fronteiras da República recém-criada e chegou a convocar eleições para eleger os deputados que elaborariam uma Constituição. Os rebeldes também invadiram Laguna, em Santa Catarina, e em 1839 proclamaram a República Juliana, que durou apenas 4 meses. Essa guerra civil ela persistiu até 1845, quando a paz ela foi assinada. Por representar uma área de grande importância estratégica e econômica, o governo central agiu com cautela. Houve uma anistia geral, os oficiais farroupilhas foram incorporados ao Exército Nacional e as dívidas da República de Piratini foram assumidas pelo Império. Olha que diferença entre a revolta dos malês e a revolta farroupilha. Né? Distante da corte do Rio de Janeiro, a província do Grão-Pará era a mais próxima da antiga metrópole. A população da província era composta em sua maioria por índios, mestiços, trabalhadores escravos e libertos, e uma minoria branca de comerciantes portugueses. Revoltas esparsas contra o governo central vinham ocorrendo desde a independência e se agravaram com a abdicação de Pedro I. O ponto central dessa insatisfação, que provinha dos proprietários de terra e comerciantes locais, era o controle exercido pelos comerciantes portugueses, que ocupavam também os altos cargos públicos, incluindo o de governador de província. Além disso, a extrema pobreza em que viviam os habitantes do Grão-Pará levou a revolta a combinar o desejo de ascensão política dos grupos ricos e médios locais com as reivindicações populares por melhores condições de sobrevivência. Uma vida melhor era o desejo dos cabanos. Esses cabanos eram uma população formada por índios, negros e mestiços pobres que viviam em cabanas à beira dos rios e dos iguarapés. O movimento se exacerbou com a nomeação para o governo central de um novo governador para a província. As medidas repressivas tomadas por ele para controlar as revoltas serviram para fortalecer ainda mais a resistência. E em 1835 os rebeldes tomaram a cidade de Belém, executaram o governador e nomearam o fazendeiro Félix Clemente Maucher governador da província. No entanto, não havia unidade entre os próprios revoltosos, entre os próprios rebeldes. Quando eles assumiram o poder, eles não conseguiam se compreender, se entender e chegar a um acordo de unidade. Só para se ter uma ideia, durante esse período em que os cabanos governaram a província, houve uma rebelião de escravos que lutava por sua liberdade, mas que foi reprimida de forma dura pelo próprio governo cabano, dado a tamanha da falta de entendimento entre eles. Após a tomada da capital por tropas legalistas, os rebeldes se refugiaram no interior, onde permaneceram lutando por aproximadamente 3 anos, e em 1840 as tropas do governo retomaram o controle da província, e estima-se que 30 mil pessoas morreram nesse conflito.
E, por fim, as rusas cuiabanas. Cubaianas seria ótimo. Cuiabanas. Em 1834, uma grande rebelião ocorreu no Mato Grosso. Nesse período, ricos comerciantes portugueses exerciam o controle político e econômico em Cuiabá. Descontente, a elite da cidade, reunida na Sociedade dos Zelosos da Independência, reivindicava a autonomia da província e maior espaço político local. Temendo uma revolta, o Conselho do Governo nomeou João Pompino Caldas como novo presidente da província. Porém, isso não foi suficiente para conter os mais exaltados, que também defendiam a expulsão dos portugueses. Em 30 de maio, os rebeldes realizaram saques, assassinaram portugueses e tomaram o poder por 3 meses. Porém, o movimento foi reprimido e os principais líderes foram presos. Só para voltar na questão do contraste. As revoltas que tinham todo um caráter de melhoria social foi duramente reprimida pela Guarda Nacional, enquanto a revolta farroupilha, que tinha esse caráter elitista, o governo imperial, a regência, o governo regencial, achou por melhor valia entrar em um acordo de paz. Aí depois me pergunta porque Brasília é do jeito que é. Gente, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, sugestões, deixem aí nos comentários. Considere se tornar inscrito do canal. Compartilhe os conteúdos do canal. Seu like é de suma importância. É o seu like que mostra as relevâncias dos nossos vídeos aqui para a plataforma. Fiquem todos bem e até uma próxima.